Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados irmãos e irmãs, estamos reunidos no amor de Cristo para este momento, aonde juntos vamos meditar a oração da Palavra de Deus e também fazer a nossa oração matinal, pedindo a Deus as suas graças e bênçãos sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que somos e temos. Então, portanto, iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, Jesus, neste momento, com a sua caminhada, evangelizando, anunciando o reino de Deus, ele interroga os discípulos para fazer uma compreensão de como estava sendo a missão realizada, de como o povo estava compreendendo aquilo que ele, Jesus, propunha a ensinar e anunciar. Então Jesus pergunta aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? As respostas são as mais variadas possíveis. Alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros que é um dos profetas. E Jesus, ele pergunta aos discípulos: E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro responde: Tu és o Messias. Pedro, até este momento, já havia compreendido e entendido que tudo o que realizava Jesus, ele manifestava as obras do Messias. Para Pedro, estava claro em sua mente: nós estamos diante do Messias, é o Filho de Deus que está conosco. E Jesus, então, proíbe severamente que eles não contassem a ninguém a seu respeito. Jesus, ele começa a dizer a eles a forma de como ele seria crucificado. Em seguida, Jesus começa a ensinar, dizendo a respeito do que ele deveria sofrer, ser rejeitados pelos sumos sacerdotes, mestres da lei,
pelos anciãos do povo, deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Jesus sabia que, naquele momento da sua caminhada, da sua missão, já tinha conquistado uma conquista, diríamos assim, como que eu posso dizer? Jesus, ele já tinha conquistado o ódio dos sumos sacerdotes, dos doutores da lei. Sendo sarcástico que eu estou dizendo, esta conquista de Jesus. Ele veio para anunciar a boa nova, ele veio para ensinar os caminhos do reino celeste, de maneira que todos pudessem alcançar a graça divina e ser salvo. Mas isso chocou por demais com a doutrina criada pelos fariseus, pelos mestres da lei, pelos doutores da lei, e isso fez com que Jesus conquistasse o ódio deste povo. Então foi uma conquista um tanto quanto sarcástica. Deveriam eles se converterem vendo as obras messiânicas realizadas por Jesus. Mas não. Sentiram raiva, sentiram ódio. E Jesus viu que o seu fim estava próximo, então ele começa a descrever aos seus discípulos que deveria ser preso e ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Simão Pedro, ele toma Jesus à parte e começa então a repreender Jesus. Na narrativa de Mateus, Simão Pedro vai aclamar que Deus não permita isto contigo, Senhor. E Jesus o repreende. Vai para trás, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas sim como homem. O que aconteceu neste momento? Vai para trás, afasta de mim, Satanás. Porque a todo momento em que o discípulo tenta passar à frente do mestre, ele não é mais um discípulo, e sim uma pedra de tropeço. Porque ele não sabe o suficiente, não sabe o bastante, o suficiente para manter a missão. Então, todo discípulo é acompanhando o mestre. E Simão Pedro, ele comovido pelas palavras de Jesus, jamais Simão Pedro ele queria perder Jesus da companhia deles. De certa forma, quando ele dá a resposta, tu és o Messias, ali ele compreendeu quem era Jesus, mas ainda lhe faltava a instrução de qual seria a missão do Messias. Então, por isso, quando ele se depara que vai ser morto, que vai perder a companhia de Jesus momentânea, Jesus fisicamente, aquele Jesus que caminhou com eles, que os abraçou, que o tirou das tempestades, que livrou do mar bravio, então ele se desespera e começa a repreender Jesus. E Jesus, ele distingue, tu não pensas como Deus, mas sim como homem. Então, vai para longe de mim, afasta. A tradução melhor seria, vai para trás. A função do discípulo é atrás do mestre, é vendo o que o mestre realiza e aprendendo, porque no momento em que ele estiver só, ele sabe como tomar as decisões. Então, portanto, peçamos a Deus nosso Pai, que por este santo evangelho os nossos pecados sejam perdoados e nós conduzidos à vida eterna. Amém. Queridos e amados irmãos, vamos nesta hora santa
rezar a oração que o Senhor nos ensinou, pedindo graças e bênçãos sobre nossas vidas, sobre todo o nosso ser, para que o Senhor dispense as graças e bênçãos necessárias sobre nós, sobre aqueles que nós trazemos em oração, para que a graça seja plena em todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, a nossa família vossa é. Queridos e amados, que Deus os abençoe, que Deus proteja e guarde o vosso dia, os vossos afazeres, a vossa família. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um enorme beijo em vossos corações, que Deus os abençoe, ficai em paz.